Vamos esperar um pouquinho que o pessoal comece a chegar, mais uma live. Bom, acho que já podemos iniciar. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Está começando agora mais uma live pela Ciência da Gente, conversas que a Associação de Pós-Graduandos da UFSM promove aqui no Facebook durante esse período de isolamento. Antes de iniciar, é preciso destacar o trabalho do CAED, a Coordenadoria de Ações Educacionais, em especial ao Núcleo de Acessibilidade coordenado pela Ravelli. Feita essa menção importante, hoje estamos com a professora Tamires Vaz, que nos indaga com a pergunta: o que temos para hoje? Transbordamentos do agora na educação. Tamires Vaz é professora de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, professora. Olá, boa noite a todos. Agradeço muito ao convite de vocês, a oportunidade de estar aqui fazendo essa troca, e agradeço especialmente a Marcela, né, pelo interesse de me ouvir falar. Vocês querem, eu começo agora ou vocês têm mais algum recado? Só mais uns comentários, aí a gente pode começar. Retomando, nesse período de quarentena, a gente segue com as lives, né? A gente tem aproveitado a internet para tratar sobre temas pertinentes à comunidade da UFSM e, em especial, a temas relacionados à pós-graduação, aos estudantes, educação. Nossa última live foi com a professora Angélica Lovato e já está disponível no nosso perfil do YouTube e também aqui no Facebook. Eu sou a Marcela, discente do programa de pós-graduação em educação da FSM, e estou aqui hoje com o Matheus. Boa noite, Marcela, Jéssica, professora Tamires, também o pessoal aí, os intérpretes sempre nos ajudando. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Feliz de participar de mais essa live com a Ciência da Gente. E assim como as edições anteriores, né, eu tenho certeza que vai ser mais um bate-papo bastante bacana hoje com a professora Tamires. Com a Jéssica. Boa noite a todos e todas. É um prazer também ouvir a Prof. Tamires para mais uma live, e boa live para todos nós. E hoje os intérpretes são a Rosana e o Nelson. Durante a live, pessoal, quem está assistindo poderá ficar à vontade para fazer comentários, que logo a gente irá responder aqui com a professora Tamires. E, bem, professora, o que temos para hoje? Vou começar com a tua pergunta. A palavra é sua. Então, boa noite. Bom, eu criei esse título para essa apresentação, né, a partir desse convite da Marcela, porque eu acho que é justamente por aí que a gente tem vivido esses dias, né, desde toda essa mudança de vida que surgiu de rotina a partir desse coronavírus e de toda essa função de isolamento social, né, eu acho que é uma pergunta que a gente se coloca todos os dias, né, o que temos para hoje e como podemos atuar no hoje em meio a tudo isso que a gente tem vivido e todas essas novidades e tantas mudanças dentro da nossa rotina, né? E a começar por essa nova rotina de lives, né? A gente nunca viveu assim, com tanto bombardeio de lives como a gente tem vivido agora. Parece que aquela máxima de todo mundo tem seus 15 minutos de fama, agora a gente pode pensar, todo mundo tem seus 15 minutos de live. E hoje é o meu. E, enfim. Bom, eu escrevi um texto aqui para falar com vocês, que na verdade era uma série de anotações, de pensamentos que eu vinha construindo ao longo dessas últimas semanas e que eu organizei para compartilhar e para trocar com vocês algumas ideias. Então, eu vou começar a minha fala
numa dinâmica assim de leitura e de comentários em meio a essas leituras. E a segunda parte da minha fala, eu resolvi conectar esses pensamentos de quarentena e de isolamento, deste novo mundo, com questões que eu vinha pensando e trabalhando no nosso mundo antigo, né, que é o mundo até janeiro deste ano, em que a partir daí muitas coisas mudaram, né? E eu busquei fazer essas conexões de como eu vinha trabalhando com a formação inicial de professores, de como a gente vinha pensando a educação e como tudo isso pode ser repensado e olhado com outros olhos a partir do que a gente vê agora, do que a gente vive agora. Então eu busquei esses pontos de conexão para ver como que eu posso revisitar esses materiais do que eu vinha escrevendo antes com o que eu venho pensando agora diante dessa realidade que a gente está vivendo. Bom, eu vou falar especialmente para os educadores e para as pessoas que trabalham com educação, seja enquanto professores, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores também. Então, dentro desse universo que, bom, é o meu lugar de fala, né, é o lugar onde eu estou vivendo nesse momento, enquanto uma educadora e enquanto uma pesquisadora que está nessa reinvenção de rotinas, e é um mundo possível, né, é um mundo vivido dentre tantos outros possíveis. Eu posso falar a partir do meu. Eu sei que existem muitos outros impactos, né, que esse vírus tem causado na vida das pessoas, e especialmente dos professores, a gente tem vivido alguns impactos específicos, né, e eu vou falar a partir daí. Essa relação de suspensão ou de deslocamento das nossas rotinas e das nossas atividades, né? Então, um modo como esse espaço físico, que a gente tinha muito bem delimitado, até certo ponto, né? Porque professores sempre levam o trabalho para casa, né? Mas a gente tinha uma delimitação de um espaço em que eu estou atuando enquanto docente e um espaço em que eu estou na minha casa, na minha vida, com a minha família, na minha rotina, né? E, de repente, esses espaços se cruzam, se atravessam de uma maneira inevitável. E aí aquela ideia de levar o trabalho para casa, ela se intensifica de uma maneira muito reconfigurada, né? Porque agora, de fato, eu estou dentro de casa trabalhando e tendo que conduzir a minha vida com esses atravessamentos, né? Então, nunca essa necessidade de invenção de novos mundos e de novas maneiras de estar neles, essa necessidade se fez tão urgente como ela se faz agora, né? A partir dessa pandemia. Então, pensando assim na sociedade que a gente vinha vivendo, que a gente vive ainda, né? Que é essa sociedade totalmente sustentada financeiramente e também conceitualmente por uma ideia de um capital econômico que gira em torno de jornada de trabalho, de extensas jornadas de trabalho, né? Quanto mais eu trabalho, quanto mais tempo eu dedico ao trabalho, mais eu me sinto digna de ser uma cidadã, né? Então, um discurso que ele é totalmente voltado para uma relação de aceleração, né? Estávamos sempre acelerados, sempre correndo atrás do tempo e sempre atrasados, né? Então, algo que sustenta muito os defensores de uma tradição, dessa tradição, não é só uma preocupação com a redução de lucros, né? Que as pessoas vão perder lucro, que as empresas vão perder os seus lucros, ou aquela hipocrisia que a gente ouve de quanto mais ricos esses empresários são, mais eles dizem se preocupar com os seus empregados e com o desemprego e com a miséria e com a fome, né? Então, além de todo esse discurso colocado como uma preocupação com essa situação atual, a gente vê um outro risco que gera esse medo nessa tradição, que é o risco das pessoas perceberem que elas podem existir sem muitas das verdades que eram vendidas para elas, para nós, como realidades incontestáveis, né? Então, perceber que o trabalho pode se dar de uma forma diferente, perceber que o apoio financeiro governamental é possível, é uma opção viável, quando não se tem outra alternativa, eles encontram uma maneira de trabalhar com isso, claro que de uma maneira bastante difícil ainda, muita gente não está conseguindo esse apoio, mas se mostra que isso é viável, sim, quando se dizia que não era, que muitos problemas globais, como a poluição, os acidentes de trânsito, o desequilíbrio ambiental,
eles podem ser minimizados com algumas mudanças de hábitos, com exceção do Brasil, né? Essa relação ambiental no Brasil está se dando de uma maneira diferente, porque a gente está vendo um desmatamento crescendo muito mais nesse período, enquanto em outros países a gente vê que houve uma redução, e uma redução visível no cotidiano das pessoas, de você perceber a paisagem de uma maneira diferente, porque a poluição diminuiu, né? E que há outras prioridades na sustentação da vida para além daquela máxima de tempo é dinheiro. E ficar em casa, então, passando muito mais tempo junto à família, ou muito mais tempo sozinho, né? Muito mais tempo com seus objetos afetivos, com seus espelhos, com seus pensamentos, ela acaba sendo uma maneira de reinventar uma vida que era baseada até então na pressa. Então é aí que a gente se coloca numa situação difícil, porque a gente percebe que muito do que a gente deixava de fazer, com a justificativa de que faltava tempo, muitas dessas coisas a gente continua não fazendo, mesmo quando, teoricamente, ou na prática, realmente, a gente tem mais tempo disponível, né? Então, a gente acaba sendo desmascarado pelas mentiras que a gente contava para nós mesmos, né? Então, a gente passa a se perguntar, por que eu não faço isso, né? E isso, cada pessoa pode pensar a partir da sua rotina, a partir das suas vivências, né? Mas o aprender uma língua estrangeira, a leitura de um livro, o exercício físico, a dieta, a vida saudável, o contato com a família ou com amigos antigos, a escrita de um artigo. E para muitas pessoas, isso com certeza parte, né, esse não fazer, de uma questão emocional mesmo, né, que tira completamente a motivação para a gente exercer qualquer tipo de atividade, e porque o adoecimento psicológico é algo quase que inevitável nesse momento, nesse estado de exceção que a gente está vivendo, né? Porque existe um medo da morte, que é um medo real, se não for da minha própria morte, mas a morte de pessoas próximas a mim, a morte de pessoas que estão no meu entorno, né? Isso é algo palpável e que a gente vê acontecendo. E além desse fator, ou para além desse fator, a gente se depara também com uma situação que é a situação da falta de agenda, né? Porque a gente não tem qualquer condição de se preparar para qualquer coisa a longo prazo, né? Porque a gente vive uma incerteza sobre a evolução do vírus, sobre como isso vai se dar nos próximos meses, nos próximos anos. A gente não tem muita ideia, a gente tem algumas previsões, mas não existe nada concreto a respeito disso, né? Então, o agora, ele nunca se fez tão presente nas nossas vidas. A gente não consegue fugir desse agora, né? Então, para aqueles que viviam em torno dessas agendas de trabalho, de estudos, de projetos, né, e que muitas vezes buscando ignorar as suas sensações do corpo, do agora, os desejos que eu tenho agora, as necessidades que eu tenho agora, a gente passa a ser provocado por essa pergunta, por esse agora que nos pergunta, o que temos para hoje, né? E aí surge essa nudez, uma nudez da presença imediata, né, sem filtros. E a gente acaba incorrendo num medo de perceber que tudo, o que mais ocupava as nossas vidas, pode já não ser tão necessário assim, né? Porque agora, a única coisa efetivamente necessária é a vida, né? E a luta para a preservação dela, o que para ela... Aí são pensamentos possíveis, né? Para preservar essa vida, ou para fazer com que a vida continue pulsando, que possa pulsar de outras maneiras, porque do jeito que estava, já não estava bom, né? Não é o vírus só escancarou muitas coisas que a gente já estava vivendo e jogando para o depois, e ele trouxe para o agora, né? Então, aquela atividade adiada, em função desses compromissos inadiáveis, talvez ela não seja aquilo que alimenta os nossos desejos de agora. Talvez por isso a gente deixe para depois, a gente continue não fazendo, mesmo tendo o tempo para elas, né? Então, talvez pudesse ser uma cobrança social, porque a gente é tão cobrado, que a gente é cobrado até nos momentos de lazer, né? Como deve ser o meu lazer, o que é ser feliz, né? O que é aproveitar o tempo, né? Então, ler um livro, aprender um artesanato, ter uma vida saudável, até que ponto essas orientações, elas são de fato algo que é importante para mim,
ou é algo que dizem que é importante para ser feliz, né? E aí o grande desafio agora é a gente lidar com essas emoções, né? Eu acho que a emoção é algo que é o que está mais forte, mais florescente, assim, nesse momento de tantos vazios, né? E não que o vazio seja algo ruim, né? Mas o vazio é algo que incomoda e que faz com que a gente precise, ou a gente vai buscar uma completude e a gente não encontra essa completude e a gente se sente incomodado, ou a gente precisa aprender a se movimentar em meio a esses vazios, em meio a essa ausência de respostas, ausência de certezas, ausência de objetivos certeiros para a vida. E aí, obviamente, nesse processo, a gente também acaba, muitas vezes, incorrendo numa certa autossabotagem. Uma autossabotagem em looping, porque aí a gente pode deixar de fazer aquilo que nos potencializa, e às vezes o que nos potencializa pode ser ler o livro, pode ser escrever um artigo, pode ser fazer um artesanato, mas a gente deixa de fazer porque a gente está fraco, porque a gente é acometido por uma fraqueza em meio a tantas mudanças, a tantos incômodos. Mas a gente também está fraco porque a gente não consegue fazer aquilo que nos potencializa. E aí a gente acaba entrando nesse ciclo, né? Esse círculo vicioso. E no fim das contas, aquela vida que a gente chamava de normal, a gente não precisava pensar muito nessas potências. A gente não precisava se preocupar muito com o que potencializa a minha vida. Porque eu podia empurrar para depois, né? Era só eu seguir a minha rotina de trabalho, que o trabalho me impunha, sem tempo para frustrações, sem tempo para ficar pensando em mim, para ficar pensando nas minhas necessidades, nas minhas singularidades, e continuar caminhando. Mesmo com dor no pé, eu continuo caminhando. E aí, para aqueles que escolhem sofrer agora, né, e são muitos que seguem esse modo de vida, que é o sofrimento do trabalho, né, o trabalho como sofrimento, e trabalhar arduamente no agora para prosperar num futuro imaginário, o choque desse presente que não consegue, onde você não consegue olhar muito adiante, não consegue vislumbrar esse futuro, ele causa uma extrema desestabilização, né? E aí, o que a gente tem para agora? O que eu tenho para agora? O que essas pessoas têm para agora se elas só pensavam no futuro? Se elas sempre se focaram no futuro, né? É como se deparar com aquela pergunta filosófica, pergunta derradeira, né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha vida agora, nesse momento, né? E aí toda essa turbulência emocional, ela não passa imune aos desafios de criar ferramentas para a educação e para a pesquisa. E por isso eu falo que estou me direcionando para as pessoas que estão nesse contexto, né, nesse contexto de educação e de pesquisa. A comunidade envolvida nesse processo, que são desde os professores, os gestores, os estudantes, a família toda, né, de uma maneira geral, todas essas pessoas, de uma maneira ou de outra, elas estão desestabilizadas. Né? Elas estão desestabilizadas emocionalmente, ou elas estão desestabilizadas também emocionalmente, mas em função de outros fatores que são o fator financeiro, né, o fator da perda de um emprego, ou de uma redução de salário, ou o risco de não ter dinheiro no mês seguinte, e também, lógico, uma desestabilização do corpo, da saúde do corpo, né, porque são muitas as pessoas efetivamente afetadas por essa doença, por esse vírus, e por outros fatores, por outras doenças que acabam sendo em consequência, porque se a gente, toda essa situação de desestabilização acaba abrindo espaço para a gente ficar mais fraco, para a gente ter uma imunidade mais baixa e estar mais vulnerável a outros problemas de saúde, né? Então, pensar em como lidar com essas emoções e com essas instabilidades acaba sendo uma parte crucial para qualquer estratégia que a gente possa pensar numa continuidade dos processos educativos, né, para que eles possam ter algum tipo de êxito. E, inclusive, pensar o que é ter êxito, né, o que é ter êxito na educação, nesse momento ou em qualquer outro, né? Então, é repensar essa noção de êxito. E, no meio de tantos possíveis reinvenções de educação, a gente está vendo essas tentativas, diversas tentativas, né, por meio da educação remota, e
tantos mundos possíveis que poderiam estar sendo inventados, o que a gente vê? Aí eu falo também a partir do que eu estou vendo, eu não tenho uma noção de tudo o que tem acontecido, mas o que tem chegado até mim, o que eu vejo é que a escola, especialmente a escola, né, que tem se envolvido mais nesse processo, ela acaba caindo justamente naquilo que os discursos educativos mais fogem, mas que mais são perseguidos, que é o conteúdo, o conteudismo, né? É você passar tarefas e tarefas para as crianças se ocuparem em casa. Então, é ocupar o tempo, é preencher o vazio com tarefas, com conteúdos, com informações. Por quê? Porque a gente ainda não superou isso, né? Porque a gente continua a olhar para o acúmulo, a gente continua a ver o conhecimento, o saber como esse somar conhecimentos, somar informações. E aí a gente olha para o acúmulo e a gente não olha para o transbordamento. A gente não olha para aquilo que vaza. E aquilo que vaza, muitas vezes, antes desse copo ficar cheio, né? Não é um vazamento que se dá só por excesso, mas é um vazamento que se dá porque existem coisas que estão existem pressões que estão surgindo ali nesse momento dessa relação com tantas informações, né? E o que transborda? E o que vaza nesse momento? O agora, né? Esse agora, eu vou ler um trecho, eu estou lendo, né? Estou lendo e comentando, né? Mas emoldurado por uma neblina que não nos permite ver muito adiante, a não ser que nos desloquemos, a passos lentos, experimentando as sensações de ver e não ver a cada passo dado, percebendo os caminhos que se abrem e os que conseguimos abrir. Então, aprender a perguntar, a refazer a pergunta, a inventar respostas, mas respostas apenas para experimentar até onde essas respostas conseguem ir, ou até onde essas perguntas conseguem ir, porque a gente sabe que em seguida a gente vai ter que abandonar, a gente vai ter que transformar, porque o mundo está nessa constante modificação e incerteza, né? Por quanto tempo? A gente não sabe. Assim como a gente não sabe por quanto tempo a nossa vida vai se estender, né? Então, essa relação de incerteza não é por causa de um vírus, porque a vida é assim, né? E o que a gente precisa? A gente precisa minimamente estar bem no hoje, porque assim a gente consegue estar são para esses momentos futuros também, né? E eu penso que é esse lugar que a educação precisa, é nesse lugar que a educação precisa se colocar nesse momento, de pensar o que é esse estar bem, quais são essas necessidades de aprendizagem deste momento. E aí, como que a gente pode trabalhar uma proximidade que seja intensiva, mesmo que a distância seja física, mesmo que exista uma distância? E um lugar que se tem encontrado neste momento, e que a gente sabe que tem muitos problemas, porque as pessoas, de fato, são poucas as pessoas que têm acesso, mas são as mídias digitais, né? É por onde a gente tem visto esses trabalhos acontecendo. E só que esses movimentos, eles não podem se dar apenas como uma comunicação, né? A gente pensar numa mídia que serve para a gente emitir e receber informações. É um problema que a gente acaba encontrando aqui, porque é um problema que a gente já estava carregando de antes, né? Não é um problema novo, não é um problema que as mídias digitais nos colocam, que a internet nos coloca. A gente já se comunicava através desses meios, mas a gente já não via esses meios da maneira como a gente vê eles hoje, né? Porque hoje a gente acaba se colocando nesse estado de estranhamento, de descoberta, de invenção dessas comunicações, né? Até de termos, né? Essa ideia de educação remota, comunicação remota, não era um termo que a gente costumava utilizar no nosso cotidiano, né? A gente usava essa comunicação, especialmente essa que a gente tem usado por vídeo, em momentos de exceção, né? Para a gente poder encontrar alguém que está distante, em alguma situação específica, né? Agora, esse lugar acaba sendo um processo de continuidade da vida mesmo. A gente precisa disso para continuar diversas atividades, para a gente continuar trabalhando, para a gente ter atividades de lazer. Então, a gente utiliza aqui a mesma tela. No momento eu estou aqui trabalhando, no outro momento eu estou assistindo um show, eu estou no meio de uma festa, eu estou encontrando amigos, eu estou conversando com os meus familiares, e tudo isso olhando para a mesma tela e o espaço da minha casa se transformando em outros espaços, né? Esses espaços se sobrepondo.
E então, se antes era uma comunicação esporádica, agora ela é uma ferramenta de existência. A gente não pensa só quando utilizar, mas a gente pensa como utilizar. Como produzir diferentes atuações nesses ambientes, né, que adentram os nossos cotidianos agora com tanta recorrência. Uma ferramenta do antigo mundo, aquele mundo de 3 meses atrás, e que acaba servindo de pontapé inicial para essa movimentação no mundo outro, em outros mundos, né? Também não era um mundo só, assim como não é um mundo só que a gente está vivendo, eu estou falando de um contexto específico, e que também é composto de muitos mundos, né? E são muitos os mundos que a gente precisa reinventar, e talvez criar essa noção também, essa percepção de que não é que mundo está por vir, mas que mundos a gente está construindo e que estão por vir a partir disso, e que já estão se compondo, né? Porque tem uma morte que é certeira, que é essa morte desses mundos que a gente experimentava até então. Ou algum tipo de transformação acontece a partir daí, alguma morte acontece, não quer dizer que ele se fecha completamente e a gente produz tudo do zero, né? Mas é uma percepção, uma concepção de mundo acaba morrendo. E aí a gente precisa inventar esses mundos outros. Isso não é mais uma opção, ele é uma necessidade. Porque na educação a gente vinha pensando muito nisso, né? Que outras educações, que educações outras a gente pode criar, que mundos outros a gente pode construir. Agora ele é uma necessidade para a nossa sobrevivência. E essa ação, ela começa agora. Ela não é para depois do vírus, não é o que a gente vai fazer depois que o vírus passar, né? Porque a vida segue agora. A vida continua existindo, a gente continua existindo, as coisas continuam acontecendo. É uma coisa que a gente conversava até no nosso grupo de pesquisa, que a gente está produzindo, a gente está construindo, a gente está vivendo. Mesmo que a gente fique um ano inteiro dormindo, é um ano de vida que vai ter existido no nosso corpo, na nossa vida. A gente não consegue anular esse ano. Então, alguma coisa precisa acontecer. A gente precisa pensar nele, a gente precisa pensar o que é possível nesse agora, mesmo que ele não seja o ideal, mesmo com todas as dores que a gente está vivendo, a gente precisa encarar de alguma forma. E como os conservadores lidam com isso, né? Porque o que há para conservar nesse momento? Surge uma tensão, né? Uma tensão desesperadora entre a conservação de algo que já não há e a urgência para uma mudança que solucione todos os problemas existentes. Então, conservar o passado ou resolver logo e pular para o futuro, né? E ambas essas posturas, elas querem uma estabilização da vida, que a vida se mantenha, que a vida encontre as suas respostas, as suas formas definidas, né? Por uma permanência ou por um recomeço, né? Mas o que nos permite ter mais vida e potência agora, porque não é no momento ideal que a gente vai construir isso, é agora, porque o agora está sempre aqui, né? O agora está sempre batendo na nossa porta. O que faz sentido produzir, então, nesses momentos de incertezas, né? Cobrar-se produtividade, recuperar um tempo perdido. Quais são as nossas necessidades e os nossos desejos mais imediatos? Por que a educação é necessária nesse momento? Porque a educação é necessária, ponto, né? Não é nesse momento, porque até hoje a educação é necessária, porque a gente luta tanto por essa educação. Que educação é essa, né? Como que ela pode nos preparar para essas incertezas? E aí a educação que eu pratico, ela tem flexibilidade o suficiente para sobreviver a essas outras realidades que emergirão? Essa é uma pergunta que a gente pode trocar educação por pesquisa, e vai fazer também muito sentido. A pesquisa que eu pratico, ela tem flexibilidade suficiente para sobreviver a essas outras realidades que emergirão? Para que mundo ela foi pensada, essa educação que eu pratico e essa pesquisa que eu pratico? É para o mundo imutável? É para o mundo programado? É para o mundo pré-formatado? A educação que eu pratico, ela se abre aos encontros inesperados? A pesquisa que eu pratico, ela se abre aos encontros ou ela já está pronta? Ela já nasceu pronta? Esses questionamentos, eles se intensificam nesse momento de pandemia, mas eles evidenciam algo inerente à própria concepção de um trabalho em educação. Se a educação,
ela se mostra frágil a essas perguntas, e a própria pesquisa, é porque esse problema, ele já existia ali, já estava lá, independente de ter surgido uma pandemia ou não. Por quê? Porque é fato que o mundo no qual um processo educativo inicia, no qual um processo de pesquisa inicia, ele jamais vai ser o mesmo mundo quando esse ciclo se completa, como essa pesquisa ou quando essa educação completa seu ciclo. Né? Falando em educação, a gente pode pensar num bimestre, num semestre, num trimestre, num ano letivo, as pessoas se transformam, os pensamentos se transformam, os corpos se transformam, o mundo se transforma. Né? E aprender, não para se alinhar, né? Pensar o que seria essa aprendizagem, então, né? Não para se alinhar ao que já acontece, né? Mas para atuar a partir desses transbordamentos, da fluidez dos corpos em processos de aprendizagem. Né? Tem um texto da Preciosa, que eu peguei uma citação que eu acho muito interessante, a Rosana Preciosa, que ela diz o seguinte: e se de repente formos enredados num colóquio de intensidades que nos cobra uma atitude urgente, o afirmativo gesto de abandonar nossas defesas e aceitar ouvir a palpitação da carne diante do espanto, né? Fecha aspas. E aí, pensando nisso, né, posso pensar o que era aquilo que a gente chamava de vida antes da pandemia, né? Que vida é essa que a gente deseja tanto preservar, né? A que essa vida servia? Que educação que nos interessa continuar? Que educação a gente quer que continue? E quais a gente precisa liberar? A gente precisa fazer realmente morrer para que algo novo renasça, né? Ou que algo novo, para que algo renasça. A evolução, ela nos trouxe até esse estado limítrofe, né? Porque se não houvesse evolução, globalização e tudo isso, todos esses deslocamentos que as evoluções nos trouxeram, a gente não teria uma facilidade tão grande de proliferação de um vírus, de um período tão curto de tempo, um vírus se espalhar pelo mundo inteiro de uma maneira tão fácil e rápida. Né? Um vírus que nem é tão letal quanto outros que a humanidade já viveu e que foram mais localizados. Então, se a evolução nos trouxe até aqui, o que a gente pode pensar a partir daqui? Né? Talvez a gente devesse passar por um estado de involução, né? Ouvir a palpitação da carne e perceber como que o nosso corpo se agita, né? A cada abalo da terra, a cada abalo de pensamentos. Vivendo agora, acreditando que, havendo um futuro, seja ele qual for, a gente possa estar preparado para construir e habitar esse mundo, esses mundos da melhor maneira possível. Esses foram os pensamentos que eu construí durante a pandemia, durante essas outras semanas, essas últimas semanas. E eu fiquei pensando sobre a pergunta que eu fiz, né? Será que a educação que eu pratico, como que ela funciona, como que ela acontece, ela tem aberturas para esses mundos por vir? E aí eu fui olhar para aquilo que eu estava produzindo anteriormente, e o que eu estava falando em educação antes de todas essas mudanças. E aí eu peguei algumas questões que eu vinha discutindo, as coisas que eu vou colocar agora, elas nasceram de uma apresentação que eu fiz em um evento de pós-graduação também, na UNB, e aí são essas as imagens que eu passei para a Marcela, que a Marcela vai compartilhar com vocês. As imagens que eu vou compartilhar aqui, acho que com exceção de uma que eu vou citar, elas são imagens de trabalhos dos estudantes das artes visuais, da licenciatura, de trabalhos que eu fiz junto a algumas disciplinas de formação de professores, né, em artes visuais. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho como eu tenho pensado, ou como eu vinha pensando, e aí eu percebo quantas conexões a gente pode fazer e como esses pensamentos, eles se reconfiguram, eles se transformam, olhando para eles a partir do que a gente está vivendo agora. Eu já vinha trabalhando com um processo de olhar para essa aprendizagem a partir de 3 lugares, a partir de 3 movimentos, que são os movimentos da espreita, os movimentos da interrogação e os movimentos de encontros. Os movimentos de espreita, no sentido de que, para a gente aprender,
a gente precisa estar atento ao que nos acontece. Então, a espreita, eu trabalho muito a partir das filosofias da diferença e a partir do pensamento do Deleuze. Então, tanto a espreita quanto os encontros, eles vêm a partir dessa filosofia. Essa espreita, então, seria esse estado de atenção àquilo que pode me afetar. Aquilo que eu não sei exatamente o que é, mas que no momento em que eu me desloco nesses processos educativos, algo me afeta. E o que eu consigo fazer com isso que me afeta? E como ele me atinge? Como eu me movimento em torno disso? A interrogação seria esse lugar que permite que eu me desloque. Porque se eu não tenho interrogações, se eu não tenho perguntas, eu posso continuar simplesmente no mesmo lugar, porque está tudo muito cômodo. É a interrogação que faz com que eu comece a me deslocar, que eu comece a mudar de lugar, experimentar outros lugares, porque eu não estou muito confortável nesse lugar que eu estou. É a interrogação também que me faz produzir desvios, porque se eu estou seguindo numa linha específica, a interrogação me traz essa dúvida que permite que eu experimente criar ou produzir ou encontrar outros percursos possíveis. E os encontros, eles seriam esse momento de parada, que a gente pode pensar nessa parada para a gente criar algum tipo de território, por mais momentâneo que esse território seja, para a gente criar essas confraternizações, para a gente criar essas relações, para a gente criar, né? Porque é o encontro que nos permite criar, a partir de conexões, de relações, de possibilidades entre heterogêneos. Aí você pode passar para o slide seguinte, por favor. Essa é uma obra do artista Henrique Oliveira. Eu pus essa obra aqui porque ela é uma obra que é uma pintura que ela é produzida parte dela é produzida com vassoura. Ela é varrida. E aí eu trouxe isso para pensar numa ideia que o Deleuze nos traz também, que é ele traz uma imagem de pensamento, né, que é a imagem de um pintor que está diante de uma tela vazia para iniciar a sua pintura. E ele diz que essa tela vazia, essa tela branca, ela nunca é totalmente vazia, porque ela carrega consigo todos os conceitos e todos os clichês e todas as ideias do que pode ser uma pintura. E para um pintor conseguir pintar, ele precisa primeiramente varrer, ele precisa se desfazer ou reconstruir ou deslocar esses clichês para que ele consiga produzir a sua pintura, para que ele consiga produzir algo ainda em pintura para além de todas as pinturas que já existem. E eu olho para isso para a gente pensar na educação também, porque quando a gente se torna professor, e se tornar esse professor, né, a gente recebe um diploma, ele vem cheio de inúmeras certezas, de inúmeras verdades sobre o que pode ser uma docência, sobre o que é a educação, sobre o que é o professor, sobre o que é o estudante, sobre quem ensina, sobre quem aprende, sobre o que é ser um bom professor. E ele traz muitas coisas interessantes sobre isso. E a gente tem muitos professores nos quais os quais a gente admira e que a gente se espelha de alguma maneira. Mas a gente precisa varrer. Não porque tudo isso seja ruim ou porque a gente precise deixar tudo isso para trás e começar a construir uma docência do zero. Mas porque essas verdades, esses bons professores, são aqueles professores construídos que se constroem a partir dos seus processos. A minha potência de professora pode não ser a mesma. Pode ser justamente o oposto. Digamos que existe um professor que eu acho maravilhoso, que ele é super palestrante, que ele é super dinâmico, que ele dança em sala de aula. Se eu tentar fazer isso, vai ser um desastre. Porque eu sou uma pessoa que não fala muito, porque eu sou uma pessoa que fala baixo, porque eu sou uma pessoa que não é super desinibida. E eu não serei uma boa professora tentando agir como esse professor que eu tenho como exemplo. Eu serei uma boa professora se eu conseguir encontrar aquilo que me potencializa enquanto professora. Aquilo que faz sentido para mim nesse momento, e não só para mim. Que faz sentido no momento, que faz sentido no lugar, no contexto, com as possibilidades que eu tenho, com os estudantes com os quais eu me deparo naquele momento, né? Então, é a partir da troca, a partir do encontro, que esses professores podem se tornar, o que eu posso me tornar professora. E aí, pensando nesse varrer clichês, é muito também nesse sentido de estar à espreita das professoras que eu posso ser nesse processo que eu estou construindo, no lugar em que eu estou, com as possibilidades que eu tenho, com as dificuldades que eu tenho, com as pandemias que existem em meio a esse processo.
né? E, enfim. Então, que docências que são possíveis, sem que a gente se fixe nesses discursos que exigem que a gente ensine, antes que a gente se questione por que a gente aprende, né? O que nos move a aprender, o que nos move a querer aprender. Porque se eu não sei o que me move, saber a gente nunca sabe, mas se eu não olho para o que me move a aprender, como que eu vou conseguir saber o que o meu estudante deve aprender, né? O que move ele a aprender? Se a gente tirar tudo isso, todo esse sistema escolar de avaliações, de competição, de diplomas, de necessidade de passar de ano, se a gente não tiver tudo isso, os estudantes vão continuar indo à escola, eles vão continuar ficando diante de um computador, entediados, ouvindo seu professor, descobrindo como compartilhar uma tela de slides nesse momento. Ele faz isso por quê? Se ele não for obrigado a fazer isso, ele vai continuar fazendo? O que pode fazer, o que pode motivar ele, fazer com que ele queira estar enfrentando essas dificuldades porque ele quer aprender algo, porque há algo a ser aprendido que é importante para ele, ou a ser construído, né? Que coisas são essas? Então, como que a gente pode pensar nesse tornar esse professor, nesse inventar a docência a cada vez, né? E não aprender a atuar e seguir atuando da mesma maneira, né? Você pode passar para outra imagem, por favor. A partir daqui são algumas experiências que eu desenvolvi com os estudantes. Alerta de aglomeração, são trabalhos que a gente desenvolveu em 2019, 2018, que a gente trabalha muito nesse processo, assim, de espreita, e aí eu trabalho muito com essa espreita a partir dos espaços cotidianos mesmo, a partir de percorrer o urbano e ouvir, perceber, observar quais são os espaços possíveis para a educação, sem ser aquele espaço da sala de aula, aquele espaço da escola. Que questionamentos que esse cotidiano me faz e que eu posso transformar esse questionamento em algo propositivo para me relacionar com as pessoas nesse espaço. É mais ou menos esse caminho que a gente percorre para desenvolver essas ações na rua, né? Então, o que pode ser uma professora? O que pode ser uma aprendizagem? O que eu posso como professora? O que a educação pode? O que a aprendizagem pode? Quando a gente está em deslocamento. Nesse momento, a gente falava um deslocamento territorial, né? Um deslocamento de percursos realmente que a gente fazia pela cidade, pela universidade, por outros territórios. Agora, a gente vive uma situação de deslocamento, que é esse deslocamento de não poder estar nesses lugares. A gente não pode estar na escola, a gente não pode estar na rua, a gente tem que estar dentro de casa. E a espreita de como que a gente está ligando essas anteninhas de espreita para pensar como pode ser uma educação a partir dessa situação, que é uma situação momentânea, que a gente sabe que não é uma situação ideal, mas que alguma coisa está acontecendo, alguns movimentos estão sendo feitos, a gente espera que em breve a situação fique um pouco mais amena, pelo menos, que a gente possa ter mais encontros, possa reconfigurar esses encontros presenciais e, a partir disso, construir alguma coisa também. Mas a gente tem que estar à espreita do que pode vir a acontecer daqui para frente e que questionamentos a gente se faz, não como algo de pensar que a educação encerrou a partir disso. A educação não pode acontecer, mas ela não pode de determinadas maneiras. De que maneiras ela pode, né? Eu não tenho essas respostas, mas eu estou tentando movimentar as perguntas, simplesmente. Você pode passar para o outro. Essa é uma outra ação também, que os estudantes eles fizeram algumas perguntas e eles espalhavam pela cidade, pelos espaços da cidade, da universidade também, e mudavam alguma coisa nesse espaço, né? Aqui, por exemplo, eles colocaram um plástico bolha em cima de um banco, então as pessoas iriam sentar no banco e iriam estourar plástico bolha, e com isso eles questionam sobre como você está olhando ao seu redor, né? O que você vê, como que você percebe. Então, como que a gente percebe também
os nossos medos, né? Como que a gente está lidando com tudo isso, com esses obstáculos, com essas diferenças, com esses diferentes tempos, com essas limitações que a gente encontra de ferramentas, como que a gente pode revisitar esses lugares de uma maneira diferente, tentar construir alguma coisa a partir disso. Tem uma autora, pode passar para o próximo também, por favor, que eu gosto muito de trabalhar, que é a Elizabeth Ellsworth. Ela fala de um conceito que acho que cabe muito bem nesse momento também, e que eu vinha trabalhando com esses estudantes, que é uma ideia de espaços anômalos. Ela fala de uma aprendizagem a partir... São espaços anômalos de aprendizagem, é o termo que ela usa, para pensar na potência da aprendizagem quando você se desloca desses locais que são construídos especificamente para a educação. Então, ela dá o exemplo da arquitetura, dos espaços arquitetônicos, das diferentes mídias, desses outros lugares, dos espaços da cidade. Que potência esses espaços têm de promover a educação, de construir a educação, de se educar e de se aprender, justamente porque eles não nascem de projetos educativos, né? E principalmente essa questão da mídia, a gente pode pensar agora o quanto esses lugares não foram construídos para isso. Esses espaços, eles não foram produzidos para serem espaços educativos, e o quanto estão nascendo esses projetos, essas tentativas de adaptação. Não são só adaptações, né? Mas é um reconstruir o próprio conceito de uso desses lugares para que a educação possa acontecer ali. Mas se for a mesma educação que acontecia antigamente, a gente vai continuar tendo uma série de problemas, né? O que a gente precisa pensar é que educação a gente pode construir em diálogo com essas mídias e outras possibilidades, né? E aí ela vai falar da educação como abertura de oco, que o papel do professor seria de abrir esses ocos na educação como um convite para que o estudante perceba essas aberturas como um lugar para que ele possa adentrar, que o estudante possa participar adentrando esses ocos e construindo alguma coisa coletivamente, né? Então, que ocos são esses que são abertos a partir dessas situações, né? E se a gente pegar, por exemplo, essa imagem que eu coloco de um muro rachado, o muro rachado é algum problema estrutural que existe no muro que faz com que ele rache, né? Não é porque o muro não está tão sólido assim. A gente pode derrubar esse muro e construir um muro novo, ou a gente pode tentar atuar também por essas brechas e perceber o que a gente pode construir, mesmo que o muro não esteja tão consolidado assim. Você pode passar para outra? Acho que tem outra, né? Imagem. É uma outra experiência de trocas que acontece numa praça, que os estudantes estão ali comendo pão de queijo, oferecendo pão de queijo, café para as pessoas que circulam pela praça. E tudo isso a gente desenvolve como ações que são artísticas, mas que depois a gente começa a pensar o que há de educação nisso, né? O que há de aprendizagem quando a gente se desloca para um espaço incomum de educação e a gente cria perguntas e estratégias para fazer com que as pessoas queiram estar ali compartilhando algo conosco. E é mais ou menos esse caminho que a gente precisa pensar nessa relação de educação, que não é uma relação de repressão, de obrigatoriedade. Eu preciso obrigar o estudante a estar ali porque ele tem medo de reprovar ou de qualquer coisa assim. Não, ele quer estar ali. Então, que tipo de estratégia eu consigo criar que faça com que as pessoas queiram estar ali? Elas estão ali se deslocando numa praça e elas querem sentar e conversar comigo. Por que elas querem fazer isso se elas não são obrigadas, né? E o que isso nos diz das estratégias educativas de um professor? Então, não é só buscar temas e conteúdos para serem abordados, mas é buscar motivos para estar ali, motivos para querer estar juntos, para querer partilhar algo. Isso envolve uma aprendizagem, que não é uma aprendizagem de conteúdo, mas é uma aprendizagem de si, né? Porque é muito perceber que estratégias eu sou capaz de construir, estratégias que me potencializam,
e uma aprendizagem de mundo também, porque não são as estratégias ideais, não são os contextos ideais, não são as pessoas ideais, mas são os mundos que a gente tem disponíveis nesse momento e que com eles a gente pode produzir outros, aos poucos, não como uma transformação mundial, mas como uma pequena transformação, uma pequena construção que vai se dando no nosso cotidiano, se construindo e se reconstruindo a cada momento, e nesse momento, em momentos bastante curtos, e a gente não sabe até quando, a gente não sabe como isso vai se desenrolar, mas a gente não pode entrar em desespero em meio a tantas incertezas, né? Então, como que a gente consegue produzir a si e produzir ao mundo, e outros mundos, e mundos outros, em meio a tudo isso que a gente está vivendo. Tem mais um slide? Pode passar, Marcelo, por favor. Essa é uma outra experiência de corpo, que é uma experiência bem interessante para a gente pensar também tudo isso, porque é um grupo de estudantes que optou por fazer uma ação de deslocamento pelos espaços e pensar como seus corpos se encaixam e que formas e experiências os seus corpos conseguem construir em diálogo com os espaços. Então, eles iam encontrando os espaços e criando essa performance de adaptação do corpo ao espaço e de transformação do uso desses espaços através dessa presença deles, essa movimentação deles ali. É mais ou menos isso que a gente tem tentado fazer hoje, e é o que a gente consegue ter para agora. E, bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Foi um exercício, né, de deslocamento, assim, de pensar o que essas minhas experiências, que são experiências tão corporais, que são experiências tão coletivas, que são experiências que envolvem tantas trocas e tantas proximidades, o que essas experiências podem dizer desse mundo tão diferente que a gente está vivendo agora e como elas podem contribuir para a gente pensar sobre esse mundo e sobre esses outros mundos que estão por vir. Isso, obrigada, estou aberta a perguntas, comentários. Passa um turbilhão de coisas na cabeça, assim, né? Essa tua exposição, assim, Tamiris, faz com que a gente reflita muito, né? Sobre tanto a docência, a educação, a pesquisa. E eu me parei muito pensando que eu agora, né? Que o certo é que deveríamos estar pensando no agora, mas eu me parei muito pensando no futuro, assim, né? Então, toda durante a quarentena era aquela aflição, assim, né? Que pensar muito no né? E depois, e quando passar, né? E até porque mudamos rotinas e tudo mais, né? E aí, diante de tudo isso que tu traz, assim, e todos esses pensamentos, né, que acabam transbordando, eu me parei muito pensando, tá, e agora? Por onde começar, né? E me veio muito, assim, a questão da nossa própria docência, né? Então, eu sou da área da engenharia florestal e já dei aula para nível técnico, né? Agroecologia para nível técnico. E aí eu me parei muito que agora, no doutorado, as aulas são muito com os slides, né? E quando tu faz muito disso, assim, de como a gente é slide, quando a gente vai preparar uma aula, a primeira coisa, assim, tem que fazer os slides. Uma apresentação, tem que fazer os slides. Como é algo mecânico, né? Algo no automático, assim. Que é o mais usual, né? Enfim, não estou dizendo se é o certo ou errado, mas essa é a questão de nos reinventarmos, né? Que eu acho que isso também é muito gritante agora, né? E tu traz isso muito forte, assim, né? Como despertar o nosso potencial. E aí eu lembrei de uma aula, a primeira aula que eu dei no nível técnico foi lá em Rondônia, numa escola família agrícola, onde a escola não tinha muitos recursos. E então não era simplesmente trazer slides, né, para aquela turma. E aí eu trabalhei em temas de agroecologia com eles, mas que cada um tinha que apresentar de uma forma. E os alunos se reinventaram, sabe? Então eles fizeram teatros, fizeram jornais, cada grupo teve a criatividade de trazer uma apresentação diferente. Então, é tanto nosso despertar o nosso potencial quanto educadores, mas também o potencial dos nossos alunos, né? Então, quando tu traz essa parte do conteudismo, é exatamente isso, né? Até que ponto
só, né, que já tu traz a questão de transbordar, assim, né? Então, como melhorar isso, como construir isso, como transformar isso, né? E aí tu traz essas tuas experiências nas imagens que são fantásticas, assim, né? Então, como coletivo, trabalhar em grupo, trabalhar em roda, né? Totalmente diferente do cartesiano, né? De um atrás do outro e tudo mais, né? Em filas e tudo mais. Então, eu parei bastante para pensar, assim, sobre essas questões. E aí, acho que a pergunta que fica, e não sei se tem resposta, mas é isso, assim, por onde começar, sabe? É nos educadores, nos inspirarmos nas crianças, né, nos jovens, enfim, como começar a transformar isso pensando que tem um novo mundo, né, que vai, depois da pós-pandemia, tudo isso vai estar diferente, né? É impressionante a capacidade de adaptação que o ser humano tem, né? Porque em pouquíssimos dias, quando a gente teve essa mudança de rotina, as pessoas já começaram a encontrar outros modos de se relacionar pelas redes, já começaram a surgir essas lives, já começaram a surgir projetos incríveis, assim, de que a gente tem acesso a tanta coisa interessante que às vezes a gente fica meio desesperado, assim, nossa, o que eu vou assistir agora, o que eu vou ler agora, porque as pessoas começaram a escrever também de uma maneira muito frenética, e muita coisa muito interessante começou a surgir em meio a essa pandemia, para quem tem acesso, obviamente, que muitas pessoas não têm, né? Mas eu acho que, além da questão de adaptação, a gente precisa pensar muito nessa relação de criação mesmo, né? Porque exatamente aquela questão que eu estava falando da educação, são problemas que já existem lá no território escolar, físico, que é essa relação com os conteúdos e como que a gente trabalha esses conteúdos e essa preocupação demais de dar conta dos conteúdos. O que eu vou fazer se eu não puder dar conta desses conteúdos? Como meu aluno vai viver sem saber aquele conteúdo específico, né? E aí a gente acaba carregando isso para essa situação também. Você pensa, como eu vou dar conta de transmitir esses conteúdos para esses estudantes, mesmo que a gente já transmitir já se tornou um termo tabu, as pessoas sabem que não é legal pensar a educação como transmissão, mas nas atuações a gente ainda vê isso acontecendo e acontecendo demais, né? Então, como que a gente pode pensar nas criações mesmo? Que criações que a gente consegue produzir em meio, independente de pandemia, mas com as ferramentas que a gente tem disponíveis nesse momento. Na educação pública, eu acho que eu estou pensando em educação básica, que é a situação realmente bastante crítica em termos de acesso à internet, mas a gente vê isso na universidade também, né? São poucos os estudantes que efetivamente têm acesso à internet de uma maneira de poder ter uma educação de qualidade, um acesso de qualidade para você conseguir fazer uma disciplina, um curso inteiro dessa forma, né? Mas que outras ferramentas existem? Que outras ferramentas a gente pode criar? Eu acho que para poder pensar nisso, a gente tem que pensar o que a gente quer, né? O que é importante na educação, o que é importante aprender, por que eu quero que a educação continue se movimentando, né? É porque os professores estão recebendo um salário e eles precisam fazer jus a isso, então tem que colocar os professores a trabalhar enlouquecidamente porque trabalhar é isso, porque trabalho é isso, porque as crianças estão em casa enlouquecendo seus pais, então precisa colocar alguma atividade, eles precisam ter uma rotina para ocupar o seu tempo. Se não é isso, por quê? Né? Por que a educação é importante? Que tipo de educação, que tipo de aprendizagem, que tipo de construção que eu considero importante para eu achar tão essencial que a educação não pare, né? Que a educação continue de alguma maneira. Eu acho que é muito essa questão de antes da gente pensar nessas adaptações, que a gente consegue, a gente é muito criativo, a gente é criativo demais, sim. Mas como que a gente consegue, antes de construir essas adaptações, a gente criar, a gente se perguntar. Acho que a pergunta é o que vai fazer com que a gente pense como recomeçar, ou como começar de outras formas, né? A gente saber que perguntas são importantes nesse momento.
em todos os momentos, né? Eu acho que eu não vejo muita diferença em termos de estratégia, assim, de criação de estratégia, de movimento de pensamento, porque a gente não vivia no mundo ideal, a gente vivia num mundo extremamente problemático, com muita gente passando fome, com muita gente sofrendo violência doméstica, com muita gente, com muitos perigos, né, em torno de nós, com muitos preconceitos, com muita violência, e que perguntas a gente estava se fazendo também na educação para lidar com tudo isso, ou a gente não estava fazendo essas perguntas, a gente estava achando que a educação estava funcionando maravilhosamente bem dentro daquela estrutura. Eu vou fazer uma fala. A tua fala, professora, ela foi realmente assim muito disparadora do pensamento. Aí uma frase que tu falou bem no começo que me marcou, que me estava me fazendo pensar e com certeza vai reverberar por bastante tempo, que tu fala assim, preencher o vazio com acúmulo e não olhar para o transbordamento. Isso aí me tocou bastante assim para pensar que ações nós como pesquisadores, pesquisadoras, agora aqui pós-graduandos, o que a gente está fazendo, né, nesse tempo, porque o tempo, esse tempo, essa questão da pandemia, tudo meio que nos cobra uma cobrança, uma atitude, um fazer, assim, o que vai acontecer depois, né, e aí isso me fez pensar, né, por exemplo, não que seja algo geral, mas enquanto a gente parou para pensar em certas coisas, assim, por exemplo, eu passei a pensar muito nas questões assim, da saúde mental, por exemplo, muitas coisas que a gente deixava para depois, não tenho tempo agora, elas emergem desse tempo agora, que a gente tem um tempo sobrando, né, de certo modo, que a gente acaba ocupando e tentando preencher ele de múltiplas formas e acaba sendo um acúmulo mesmo, né. Eu acho que toda essa aula que a gente teve aqui, quanto à fala, talvez seja a proposição, sim, de pensar com as perguntas, assim, porque faz a gente pensar em diversas questões, além da questão da educação. Outras perguntas, assim, é um agora que nos cobra viver. Eu escrevi isso a partir da tua fala, que é uma agora que nos até faz assim esse gaguejar, né? Porque é tanto pensamento, mas ele realmente muito nos toca em que a gente está fazendo, né? Agora, pensar em todas essas questões, né? Esse mundo que já foi há uns meses atrás, como que mudar, assim, como pensar essa realidade de um outro modo, que mundos inventar, né? Como se potencializar a partir disso. Desenhar esse esboço de possível, né? No agora. Realmente me tocou bastante nessas questões. Parabenizo até a professora, eu fiquei bem tocada com essa questão, preencher o vazio com acúmulo. Não sei se o colega ali, alguém mais tem algum parecer ali com a professora. Bom, primeiramente também parabenizar a professora pela fala, que nos trouxe esses aspectos brilhantemente. E assim como a Jéssica, eu acho que eu também acabei pensando no futuro, né, no pós-pandemia, assim. E aí uma questão que eu gostaria de levantar é algo que nós conversamos já em algumas reuniões da APG, que é, por exemplo, a questão da educação remota, né? É algo que daqui a pouco pode haver um convencimento de que é algo que está funcionando muito bem, né? E pode acabar continuando, né? Depois. E a gente sabe que a realidade do Brasil, muitos alunos não têm o mínimo de tecnologia necessária para estarem fazendo essas atividades, né? Então, eu gostaria de saber da professora Tamires quais perspectivas a senhora tem assim, para o futuro, de o que de bom seria mantido e o que de não tão bom assim também poderia ser mantido após esse período. Bom,
Sobre a questão da Marcela, que não foi uma pergunta, né, mas eu vou comentar algumas questões, assim, sobre essa relação do acúmulo, né. É algo, assim, que nos toca, pelo menos a mim, me toca o tempo todo de diferentes maneiras durante essa quarentena, né, porque em alguns momentos eu parei, assim, tipo, joguei meio que tudo pro alto, não quero saber desse monte de informação, vou fazer outras coisas, eu vou cuidar da casa, vou construir um móvel para minha sala, vou inventar coisas para minha casa. Né? Aí chega um momento que bate uma culpa. Não, tá errado. Eu não posso agir assim. Eu preciso fazer, eu preciso estar, eu preciso receber essas informações, eu preciso trabalhar arduamente, eu preciso ter a minha rotina de trabalho, preciso trabalhar 8 horas por dia, no mínimo, eu preciso acordar cedo, então um monte de coisas que a gente acha que precisa, porque a gente está muito habituado com esse acúmulo ao ponto da gente se culpar se a gente não trabalha com ele, se a gente abandona esse acúmulo, se a gente tenta criar outros ritmos, né? Então é algo que eu trago esses questionamentos, não é porque eu tenho a solução, né? Eu trago porque eu tenho a pergunta, porque eu tenho a dúvida, porque isso realmente me corrói em muitos momentos. Em outros momentos eu tento encontrar estratégias para não cair também nesses clichês da pressa, do acúmulo, de você ter que estar o tempo todo cheio de informações, acessando informações e produzindo informações, né? Porque a gente também, dentro da pesquisa, dentro da educação, a gente tem essa cobrança de que tem que estar produzindo e publicando essa produção também. Não basta produzir, não é qualquer coisa, né? Existem coisas que são válidas, existem coisas que não são válidas. Enfim, é algo bastante complicado da gente pensar como conduzir a nossa rotina nesse mundo sem rotina e tentar escapar, assim, dessas cobranças e não num escape disso que eu falei, né? Jogar tudo para o alto e esquecer, mas encontrar esses equilíbrios. Sobre a educação remota, eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas, muitas perguntas sobre tudo isso. Eu não estou acompanhando de perto, né, como que esses trabalhos têm acontecido. Eu acompanho algumas coisas de conversar com algumas pessoas, de ouvir alguns relatos. Eu acho complicadíssimo o modo como isso tem se dado, os discursos que têm surgido em torno disso, os riscos que a gente tem, porque antes dessa pandemia já existia todo um discurso de educação familiar, existia um discurso de educação à distância para crianças, então acaba sendo algo assim muito perigoso o que está acontecendo, né? De se pegar esses discursos, tipo, eu já vi assim reportagens da televisão que me deixaram horrorizada de virem discursos de como tudo isso está dando muito certo, como está sendo maravilhoso, como as crianças estão se divertindo, e a gente sabe que não é assim, né? E eu não acredito nesse trabalho de puramente digital, até porque as pessoas têm acesso de maneiras muito diversas. Eu penso em se buscar algum tipo de produções outras, assim, de você encontrar outras estratégias no futuro, algo que eu imagino, mas é só questão de imaginação mesmo, né? Mas eu penso em alguma coisa de você trabalhar o presencial de uma maneira diferente, de você trabalhar, de repente, com grupos menores, com trabalhos mais orientações individualizadas, ou em pequenos grupos, em horários menores também, de você buscar algum tipo de divisão de tempo, assim, de você não ter que ficar 5 horas dentro da sala de aula, mas de você ficar, o professor receber pequenos grupos, orientar os estudantes, mantendo um distanciamento, e que ele faça uma parte disso com a presença do professor, porque eu acho que é muito importante essa relação de proximidade, e que outra parte ele consiga ir, voltar para sua casa e fazer as suas atividades à distância. Eu sou totalmente defensora da comunidade, do trabalho junto, do coletivo, da proximidade. Então, eu estou pensando em possíveis, assim, como que essa proximidade poderia se dar, que estratégias a gente poderia criar para que essa proximidade aconteça. Eu já trabalhei em educação à distância e eu gosto de muitas coisas que são produzidas. Eu acho que a EAD tem um potencial gigantesco, mas que ela carrega
grandes problemas e intensifica problemas que já existem no presencial, e a gente tem um grande problema de acesso, né? Então, se não existisse esse problema de acesso, eu veria muitas possibilidades de produção, não sei se integralmente também, especialmente com crianças, mas eu veria muito potencial de usar essas milhares de ferramentas que a gente tem disponíveis na internet para e pensar como que tudo isso poderia dialogar e favorecer a educação. Como a gente não tem esse mundo ideal, eu fico pensando em outras relações mesmo de buscar essas estratégias de trabalhar com o tempo também, né? E aí também entra essa questão do acúmulo, né? Que às vezes você não pensa ou não defende esse tipo de estratégia porque o estudante vai ficar só 1 hora, meia hora na escola, né? Não, ele precisa ocupar o seu tempo, ele precisa estar lá em tempo integral. Então, como que você cria outras estratégias de educação que não se preocupe com essa relação de acúmulo, mas que busque outras qualidades possíveis nessas relações. Eu vejo a educação como uma necessidade muito mais de relação do que de recepção de conteúdos, porque conteúdo a gente acessa de uma maneira muito fácil hoje em muitos lugares, a gente tem excesso de informação, na verdade. Acho que se o papel da educação é a informação, levar a informação às pessoas, eu acho que está completamente defasado, totalmente desnecessária a escola hoje em dia. Eu acho que não é esse o papel e a necessidade da escola, informar. Realmente, essa questão do acúmulo é muito além de acumular xerox ou coisas, informações, né, no celular, ela realmente invade as nossas vidas, né? Mentalmente também, isso é algo que eu não tinha pensado, assim, é uma coisa que me detive agora a pensar com tua fala, professora. E, infelizmente, a gente já está há mais de uma hora na nossa live, acho que a gente pode encaminhar a finalização. Eu queria agradecer muito, Tamires, por tu participar aqui com a gente. Tua fala assim gerou muitas perguntas assim que nos provocam a criar realidades, a criar outras respostas além daquelas já viciadas, né, de certo modo, alguns padrões de pensamento que a gente tem, de não, a resposta vai ser dessa maneira, dessa forma. E pensar isso para a educação, acho que é um exercício muito muito valioso, assim, e para a nossa vida também, para esse momento tão singular que a gente tá vivendo, né, que nos pegou, de certa forma, mesmo estando espreita, a gente nunca ia imaginar que ia acontecer, né, foi um desvio ali, a gente está no entre. Aí não sei se os colegas desejam fazer mais alguma fala. Acho que só agradecer, né, a Prof. Tamires por ter aceitado o convite e ter feito, né, a gente pensar tantas coisas e refletir sobre tantos assuntos, né, tantos pensamentos, né, então obrigada por isso, assim, porque mais do que nunca foi um exercício muito importante e gratificante, né, com certeza a gente vai estar reforçando e olhando com outros olhos várias questões, né. Bom, agradeço muito também a oportunidade dessa troca e de poder também parar e fazer essa fala e pensar essa fala. Acho que foi bastante importante para eu organizar uma série de pensamentos que eu vinha construindo e que vinham me provocando e me convidando a pensar. E acho que foi um momento importante, assim, da gente fazer de organizar essas ideias e poder estar trocando isso com vocês. E muito obrigada a todos vocês da APG. Obrigada aos tradutores também que estiveram aqui, podendo trazer esse acesso ampliado também desse conteúdo todo para outras pessoas, né? Eu acho que isso também é algo importante a se pensar, né? Como que a gente está pensando a educação para todas essas diferenças, né? Por todos esses modos diferentes de acesso e de construção do saber das pessoas, nas suas diferentes línguas, nos seus diferentes modos de pensar, de construir, de acessar o mundo, né? Isso. Obrigada, então, gente. Foi um prazer.
Obrigada a você, professora. Com certeza eu vou olhar de novo essa nossa live aqui, porque muita coisa escapou, mas muita coisa muito potencializadora assim, para a gente. Enfim, então a nossa live hoje pela Ciência da Gente vai ficando por aqui. Nos próximos dias a gente vai anunciar as próximas conversas. Na próxima semana teremos uma live com o título Gênero e Feminismo na Luta pela Terra, com a doutora em Extensão Rural Yolanda Araújo, a mestra em Extensão Rural Juliana Costa e a Silvia Marques, do setor de Gênero da Direção Estadual do MST. Ela vai ser a segunda-feira, dia 1º de junho, às 18 horas. E daqui a pouco nossa live aqui vai estar pelo Facebook e também pela nossa plataforma do YouTube. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu e ficamos por aqui, então. Até mais.